Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja guardando a cada um de nós. Mais um culto de oração. Cada quarta-feira nós temos o nosso encontro marcado e nós queremos aproveitar esse momento então para nós continuar louvando ao nosso Deus com os louvores que já ouvimos e também com a leitura da palavra do Senhor, também nos remetendo a Deus através da oração. Acredito que você tenha muitos motivos para orar, para falar com Deus e também para ouvir do próprio Deus através da leitura da Bíblia, da sua palavra. Então, nós queremos convidar você para continuar fazendo parte desse tempo de adoração, desse tempo de culto ao Senhor. E é bom lembrar que mesmo que nós estamos distante, é o nosso tempo de culto, e nesse momento você então poderia se desligar um pouquinho, se tem alguma coisa para fazer, para a gente tirar um tempinho para louvar ao nosso Deus, cultuando. Então eu quero te convidar você para que você deixe esse tempo exclusivo para dedicar ao nosso Deus. Deus tem nos dado a sua atenção 24 horas por dia, então nada mais justo que nós tiremos um tempinho aqui para falar com o nosso Deus, para chegar diante do nosso Deus. E como hoje é o nosso culto de oração, eu quero te convidar você para que você também coloque teus pedidos diante do Senhor. Sei que você já tenha colocado lá na sua casa, aí talvez junto com seus familiares, talvez tenha assunto que você pessoalmente tenha colocado diante do Senhor, mas podemos também, em família espiritual, juntarmos em oração e chegar junto do nosso Deus, porque é para isso que Ele nos fez família do Senhor. E você que ainda tem dúvidas em relação à sua vida com Deus, é o tempo da reflexão, é o tempo de procurar compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso, boa noite para você, que Deus te abençoe. Cada um que tem nesse momento ligado aí o seu aparelho para estar junto conosco aqui, mas que o coração, acima de tudo, esteja ligado no trono do nosso Pai Celestial. Nós estamos aqui facilitando, proporcionando esse tempo onde juntos nós podemos então adorar nosso Deus. E eu quero então te convidar você para que você realmente esteja junto com a gente aí. Hoje quero te desafiar a procurar entender um pouquinho, sobre as coisas de Deus e ver se realmente nós temos condições de entender ou se não temos condições de entender as coisas do Senhor. Por isso eu já quero te convidar para que você vá abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 30, e vamos olhar um pouquinho sobre a parábola da semente. Jesus falava muito por parábola para ensinar, e nós podemos então ter esses ensinos hoje práticos para nós também, e podemos compreender muitas coisas. Então, vamos ver se nós conseguimos falar um pouquinho ou tentar decifrar alguns mistérios, se é possível desvendar mistérios, Então, por isso já a palavra já fala mistério, E com isso, então, a gente quer partilhar um pouco da graça do Senhor, da palavra do Senhor na sua vida. É um tempo precioso para nós, e como você está aí com a tua Bíblia aberta, acredito que sim, talvez a Bíblia, ou o celular hoje, muita gente acessando a Bíblia pelo celular, então é uma bênção que nós temos de ter essa oportunidade. Mas antes, já queremos iniciar orando, pedindo direção do nosso Deus para esse tempo de culto, e assim então a gente continuar então através da leitura da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor nos proporcionou um dia tão gostoso, um dia tão bom, onde pudemos experimentar dos cuidados, da graça do Senhor, do sustento de cada dia. Eu sei, Deus, que cada dia um é diferente do outro. O dia de ontem já não a nós pertence mais, e o dia de amanhã ao Senhor pertence. E que nós saibamos viver o nosso tempo presente, ó Deus, olhando para o futuro, com as perspectivas de que um dia estaremos na Tua presença, porque assim a Tua palavra nos diz. E que nós possamos nos preparar, possamos aprender a viver os dias difíceis que vivemos, mas com a confiança, com a certeza de que o Senhor está presente. E assim
o Senhor venha falar aos nossos corações através da meditação de hoje. E que nós possamos, ó Deus, com toda certeza, com toda clareza do nosso entendimento, trilhar os nossos caminhos na Tua presença. Por isso nós convidamos ao Senhor para continuar fazendo parte desse tempo de culto, desse tempo de adoração. E agradecendo a Deus porque o Senhor abre as portas do Palácio Celestial para deixar que nós possamos entrar. E assim nós queremos, ó Deus, estar na Tua presença para oferecer o nosso melhor, o nosso culto, a nossa adoração. E assim, ó Deus, também poder, com a liberdade que o Senhor tem nos dado, de colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos diante do Senhor. E desde já eu quero pedir pela vida de cada um que está nesse momento participando desse tempo tão importante nas nossas vidas, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um daqueles que estão chegando para assistir esse culto. E por aqueles que também, no decorrer dos dias, vão também participar, que o Senhor fale aos corações, e na convicção que nós temos de que a Tua palavra é viva e eficaz, e pode sim, muito bem, produzir efeitos na vida, no coração de cada pessoa que vai estar envolvido nesse tempo diante do Senhor. Por isso nós pedimos a Tua graça, do Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Como nós temos aqui, eu disse, a nossa passagem está em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 30, diz o seguinte: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Um texto muito lindo, um texto muito precioso, para levar a gente a refletir um pouco sobre a nossa vida cristã. Um texto que nós podemos ter muitas lições, mas nessa noite eu quero poder aqui partilhar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre os mistérios de uma planta, né? Como a parábola está aqui baseada na semente, está aqui sendo direcionada no pensamento do agricultor, né? Que conhece muito bem das técnicas da plantação. Mas será que ele entende o processo de tudo isso? Como é que de apenas um grão de milho, por exemplo, pode chegar a um pé de milho com uma certa altura e com algumas espigas de milho? Como é que pode isso acontecer? De apenas 1 ou 2 grãos, de repente conseguir colher uma espiga, 2 ou 3 espigas, que dá nesse ramo, nesse galho que cresceu ali, e agora de 1 ou 2 espigas, quantos grãos sai? Como é que vai explicar isso, né? Então, na técnica pode até se explicar, jogou na terra, nasceu, cresceu, e agora está na hora de colher. Mas, e esse negócio de nasceu e cresceu? Você consegue explicar isso? Então tem coisas na vida que é difícil para explicar. E infelizmente nós vemos muitos pastores, muitos teólogos, muitos cientistas, muitas pessoas preocupadas em explicar o reino de Deus. E nós às vezes até passamos tempos e tempos mentalizando, estudando, pesquisando, para poder explicar algumas coisas que no reino de Deus, no reino espiritual, é difícil de explicar. E às vezes até impossível de explicar. E às vezes nós questionamos então as pessoas que não conhecem da palavra, e nós falamos para essas pessoas da palavra do Senhor, falamos do reino dos céus, falamos da volta de Cristo, falamos de tantas coisas, e as pessoas não entendem, e a gente às vezes fica aí com a cabeça trabalhando, buscando uma resposta para uma coisa que nós queremos aquela resposta, né? E às vezes nós também, naquele afã
de levar a pessoa a entender, a gente cria também fantasias. E com isso, então, a gente olha como muitas pessoas têm se aproveitado dessa dificuldade de compreensão das coisas e têm incutido na cabeça das pessoas pensamentos que às vezes o próprio Deus não falou. E aqui, então, Jesus conversando com os seus discípulos, ele começa, então, a falar vários pontos da vida que é importante através de parábola. Então ele começa aqui no capítulo 4 falando da parábola do semeador, né? Quando vai sair lançando a semente, que uma cai num caminho, outra no outro caminho, uma cai embaixo nas pedras e não cresce, outra cai na terra seca, não consegue pegar raiz. Vai entender isso como sendo o reino de Deus. Aí depois o próprio Jesus vai explicar como é que funciona isso. Vai falar também da candeia, né, que são os olhos da gente, que quando os olhos vê coisas boas, traz para dentro de si, ou se vê coisas más também traz para dentro de si. Então vai falando de algumas situações bastante que são difíceis para entender. E quando chega então aqui, ele vai falar em relação à semente, né? Que a semente lança na terra, e ali então ela começa um processo que muitas vezes nós vamos querer compreender. Então aí vem aí os entendidos aí e quer explicar como é que você lançou um milho bom e agora esse milho morre e depois cresce e vai florescer. É isso que ele vai mostrar para a gente. Mas o Jesus está mostrando justamente nesse texto a incapacidade que nós temos de compreender muitas coisas. Nós somos finitos em todos os sentidos, finitos na existência, somos finitos na inteligência, somos finitos na força, somos finitos no pensamento, somos finitos em muitas coisas. Todas as coisas para nós, elas são finitas, né? Então não temos como dizer que temos solução para todas as coisas, assim como não há para explicar essa situação da planta. E com isso então a gente começa a olhar para alguns pontos da nossa vida que é importante a gente observar. E eu quero olhar com isso algumas situações da nossa vida que nós precisamos aprender, né? E não querer explicar a tudo. Com isso nós vemos que o ser humano por si só, ele já é ignorante. Já é ignorante no sentido de não conhecer, no sentido de não saber as coisas. E é por isso então que nós precisamos estudar. É por isso então que nós precisamos correr atrás do conhecimento, porque nós não nascemos prontos, não nascemos feitos. E quando nós falamos então sobre o Evangelho para as pessoas não conseguem entender as coisas. Nós que já temos um pouco mais de conhecimento, precisamos ter na nossa mente aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para eu poder compreender uma coisa, por mais simples que seja, em se tratando do reino de Deus, em se tratando do mundo espiritual, eu preciso então estar ligado com Deus através do Espírito Santo, senão não há possibilidade. E nós temos dificuldade de compreender quando as pessoas não entendem, não conseguem entender sobre isso. Nós não entendemos isso, mas é tão simples. E você diz para a pessoa, mas Jesus morreu na cruz para te salvar. A pessoa não consegue entender isso. E Jesus derramou seu sangue na cruz para te salvar. A pessoa não entende isso, não consegue entender. E Jesus ressuscitou para te salvar. A pessoa não entende isso. E nós vamos então, às vezes, desistir da pessoa, porque nós não conseguimos colocar isso na cabeça da pessoa. Então, nós temos que ter no nosso coração que nós não temos obrigação de convencer ninguém. Nós temos obrigação de falar do Evangelho para a pessoa. Isso é nossa obrigação, porque o trabalho de convencimento é o Espírito Santo quem faz. Então, eu não preciso me preocupar em querer convencer, insistir com a pessoa que ela precisa compreender aquilo. A minha missão é gradativamente falando para a pessoa, para que a pessoa entenda, e aí sim o Espírito Santo vai trabalhar na vida da pessoa e assim caminhar. Assim nós vemos também nas nossas orações. Às vezes, as pessoas fazem oração, você não entende, mas essa oração
usou essas palavras desse jeito. E quantas vezes a gente escuta algumas críticas para pessoas que fizeram a sua oração, que naquele momento aquela pessoa estava precisando daquele modelo de oração, daquele jeito de oração, que ela se reportou a Deus. Mas nós não entendemos isso, e às vezes a gente então passa a criticar. Às vezes nós fazemos pedidos a Deus, e nós achamos que o pedido é de hoje para agora. Vamos orar que Deus já vai resolver. E demora às vezes não vem a resposta no tempo que nós precisamos, então nós não entendemos isso também. E com isso então, nós vamos ver que nós somos, por natureza, ignorantes. E com isso então, a ignorância humana, ela traz algumas dificuldades de entendimento para a gente. Por exemplo, vai entender a brevidade da vida. Essa brevidade da vida limita o conhecimento humano. Então nós, porque não temos uma existência extremamente prolongadas, nós temos então processos de conhecimento. E a gente vai ver que com o nosso caminhar diário, nós aprendemos cada dia um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, e vamos caminhando. Tem pessoas que conseguem avançar mais no seu conhecimento, outras não, outras demoram um pouco mais. E é por isso que particularmente eu trato pessoas recém-convertidas, porque a Bíblia chama isso, né, de crianças, bebês na fé. Mas eu já estou com 50 anos, 60 anos, mas se converteu agora, então é um bebê na fé. É alguém que ainda não conhece todo o processo da salvação, não conhece ainda todo o caminho que precisa caminhar. Então, à medida que você vai caminhando no tempo, você vai compreendendo as coisas. Nós vemos então que essa brevidade de vida que nós temos, ela limita o nosso conhecimento. Então nós não conseguimos compreender tudo. E tem pessoas que passam 10, 20, 30 anos no Evangelho, e você imagina que essa pessoa é uma pessoa amadurecida, uma pessoa experiente no Evangelho, mas muitas vezes você encontra pessoas que ainda não chegou ao patamar de conhecimento. Até porque, como é que você vai entender Deus? Deus não é entendível. Deus, nós não conseguimos saber tudo de Deus. Nós temos uma ínfima porcentagem de conhecimento daquilo que Deus nos permitiu. Tem muita coisa para saber. Então não adianta eu querer conhecer tudo de Deus, porque eu quero fazer com que a minha oração tenha poder, a minha oração seja assim assado, porque eu sou alguém que já professa o nome de Jesus. Então tem um processo por tudo isso, e nós temos que entender logo isso, para que a gente vá entender, para a gente possa chegar num ponto bastante próximo daquilo que o Senhor quer para nós. E dentro da ignorância humana, ainda nós vemos que o futuro também, muito embora nós saibamos da volta de Jesus, nós não sabemos quando. Muito embora nós saibamos que vai ser num abrir e num fechar de olhos, muito rápido, extremamente rápido, mas assim mesmo ainda tem muita gente que questiona isso, tem muita gente que ainda tem as suas dúvidas com volta aos mistérios da volta do Senhor. Então nós temos que entender o seguinte, que Jesus, ele vai falar aqui no capítulo 4 de Marcos, versículo 11, quando ele está falando sobre a semeadura, ele vai dizer para os seus discípulos o seguinte: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes fala por parábolas. Para nós que conhecemos o Evangelho, à medida que nós vamos avançando, vamos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, na experiência com o Senhor, nós vamos tendo uma certa, entre aspas, uma certa facilidade para compreender. Mas para as pessoas que ainda não conhecem nada, então Jesus, ele vai fazer um ensino bem prático, né? Ele vai fazer bem lúdico. Ele vai usar então aquilo que as pessoas conheciam na época, com aquilo que eles trabalhavam, com aquilo que eles presenciavam, para fazer a ilustração dos ensinos da palavra do Senhor. E com isso então, a ignorância humana, ela faz com que a gente tenha essa dificuldade de pensar no futuro, né? Também os imprevistos dos males futuros. Como é que nós vamos imaginar o que vai acontecer amanhã para nós? Nós temos um limite, nós não somos capazes de desfrutar desses conhecimentos todos. Por isso, ele vai colocar essa palavra da semente para mostrar para nós o seguinte, que as coisas acontecem na vida das pessoas, mas como? Por quê? E muitas vezes tem pessoas que até mostram por quê. Foi por causa disso, por causa daquilo, e às vezes
verdade. Às vezes Deus revela para a pessoa, mas muitas das vezes as pessoas elas supõem tal coisa. Às vezes imagina pela vida que a pessoa tem levado, pela vida que a pessoa vai levando, e elas imaginam que aquilo que aconteceu é uma consequência daquilo. Pode ser, mas pode não ser também. Tem coisas que simplesmente acontecem. Tem coisas que realmente nós provocamos, tem coisas que realmente nós vamos atrás disso. Então, os mistérios da vida são complicados para a gente querer desfrutar isso, né? E também vai entender a natureza e a graça que são cheias de misericórdia. Ah, mas aquela pessoa era isso, aquilo, fazia aquilo, e será que tem como explicar isso? A única coisa que nós temos, então, que procurar compreender que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor na vida das pessoas, na vida daqueles que temem a Deus, é inesgotável, incontável. Por isso, nós vemos Jeremias dizer o seguinte, que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos perdidos. Num dia só, o mundo seria destruído. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele nos concede oportunidade cada dia. E quando a gente vem para um culto de oração, nós ficamos muito felizes, porque eu particularmente, porque Deus tem me dado a graça de poder chegar diante dEle para colocar os meus sentimentos, as minhas alegrias, para poder me reportar ao Senhor, de poder falar a Deus. E assim então a gente vê que a nossa ignorância, ou às vezes na nossa ignorância, nós queremos explicar coisas que são inexplicáveis. Nós queremos colocar na cabeça das pessoas aquilo que nós muitas vezes imaginamos ser uma realidade e que não é aquilo que Deus tem como propósito para a vida das pessoas. Com isso também, além da ignorância, nós temos também a nossa imaturidade espiritual. E a imaturidade também é uma situação bastante difícil, porque as pessoas... Olha o seguinte, a imaturidade ela traz algumas incapacidades para as pessoas, né? A imaturidade ela traz a incapacidade de receber doutrina sólida. Se eu sou uma pessoa imatura, se você é uma pessoa imatura, que não consegue compreender as coisas, como é que você vai trazer um ensinamento mais aprofundado para a pessoa? E por que dentro do discipulado cristão, a gente começa do zero para a nota maior? Por que isso? Porque nós temos que ir gradativamente ensinando coisas que é onde são possíveis das pessoas assimilar. Por que na oração a gente vai ensinando lá no discipulado, quando começa, já no início da vida cristã, para que a pessoa tenha intimidade com Deus, para que a pessoa entenda que ela tem necessidade de orar, tem necessidade de falar com Deus. A nossa oração não é necessidade para Deus, é uma necessidade para nós precisamos compreender isso, que é a nossa necessidade que nós temos. Então a gente vai levando as pessoas a entender a necessidade da oração, a necessidade da leitura da palavra do Senhor. Por que a gente motiva, incentiva a fazer as pessoas a ler a Bíblia? Porque isso vai trazer maturidade para a pessoa e não imaturidade. Então a pessoa que é imatura, ela diz o seguinte: olha, eu não preciso orar não, 6 horas por nós. Então é o crente 6 horas que a gente chama, né? Ele não tem a iniciativa de chegar diante do Senhor, de chegar na presença do Senhor e clamar ao Senhor. Então precisa que os outros orem pela pessoa. E nós temos que amadurecer nesse sentido e não deixar que a imaturidade nos consuma, nos leve para caminhos às vezes difíceis por falta desse entendimento da oração na palavra na vida da pessoa. Uma pessoa também que é imatura, ela precisa de ensino. Embora a gente não consiga trazer muitas vezes, talvez alguns não tenham resposta para tudo, mas ela precisa querer aprender.
Você tem necessidade de chegar e falar com Deus, você tem necessidade da oração, você tem necessidade da leitura da Bíblia, você tem a necessidade do envolvimento com outras pessoas, porque é assim que nós nos fortalecemos cada dia, quando você busca esse ensino. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4, versículo 1, ele diz o seguinte: digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. E no versículo 2 de Gálatas 4, ele diz o seguinte: ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. No versículo 13 diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, para que nós possamos fugir das armadilhas que o mundo tem nos oferecido. Precisamos de ensino, precisamos crescer, precisamos buscar a palavra do Senhor com mais serenidade, com mais necessidade. Uma pessoa também que é imatura espiritual, é instável na fé. E como nós temos visto, muitas pessoas, a gente já percebe, não sei se você, no teu dia a dia, vivendo com as pessoas, já tem notado, mas nós já temos percebido que esse distanciamento social, esse distanciamento espiritual, vamos dizer assim, né? Não há possibilidade de ter um distanciamento espiritual, porque mesmo eu aqui, você aí, nós podemos nos comunicar, mas só para entendimento, só para tentar explicar um pouquinho. Esse distanciamento espiritual, distanciamento do corpo de Cristo na igreja, juntos, reunidos, nós já percebemos que muitas pessoas já não estão mais na mesma emoção, na mesma pegada, na mesma dedicação com o Senhor, porque a instabilidade vai chegando. Muitas respostas que as pessoas precisam demoram um pouquinho mais para chegar, e isso traz uma certa instabilidade na vida da pessoa. Então, nós temos que procurar cada dia mais nos fortalecer para que a imaturidade não tome conta da vida das pessoas e elas possam se fortalecer. Não tem como explicar o momento que nós vivemos. E com isso, então, a gente olha que tantas pessoas estão dando resposta, porque é isso, porque é aquilo, a pandemia. É verdade que tem muita coisa espiritual envolvida nesse meio, mas será que tudo aquilo que está sendo falado é mesmo isso? Será que isso é uma realidade? Então nós temos que filtrar muitas coisas, nós temos que analisar muitas coisas, porque essas conversas que nós temos ouvido todos os dias não traga para a gente dúvidas, para aqueles que ainda são novos na fé, para aqueles que ainda, embora já tenham alguns anos de vida cristã, mas ainda não se fortaleceram o suficiente. Então nós precisamos trazer para essas pessoas segurança, trazer para essas pessoas estabilidade, trazer para essas pessoas perspectivas de vida e também outras perspectivas que as pessoas têm, para que não caiam, para que não se enfraqueçam. Pessoas instáveis, elas sofrem muito, porque um dia elas estão alto, um dia estão para baixo, e elas vivem nessa gangorra do dia a dia, e com isso elas se ferem muitas dúvidas ficam, muitas cicatrizes ficam. A instabilidade da fé, ela deixa feridas muitas vezes, ela deixa marcas na vida das pessoas, que é complicado para a vida das pessoas. E aí também em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. E infelizmente nós temos visto muitas conversas, muitas propostas em relação ao momento que nós vivemos, trazendo para as pessoas instáveis dificuldades, trazendo desesperança, trazendo muitas vezes desamor. E nós temos visto como tem aumentado feminicídio, como tem aumentado brigas em famílias, como isso tem trazido dificuldades, e muitas dessas dificuldades estão no meio cristão, está no meio dos crentes. Por que isso? Justamente por essa instabilidade que existe no meio do povo cristão. E daí vai dizer, mas como é que eu vou entender isso? Nós não temos que entender, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que levar essas pessoas para uma estabilidade espiritual, e isso cabe a nós como igreja, levar isso para as pessoas através da oração, através da dedicação,
estar junto com essas pessoas. Também uma coisa interessante que a imaturidade espiritual causa na vida das pessoas, que essas pessoas nunca saem dos princípios elementares. E a gente olha como as pessoas às vezes estão já há algum tempo no Evangelho, e você vai conversar sobre alguns assuntos que são praticamente a vida cristã, e muitos irmãos não sabem. Muitos irmãos às vezes pedem para achar um texto bíblico num livro do Velho Testamento, por exemplo. Você pede um livro ali e muitas vezes a pessoa não acha um livro. Você pede um livro de Oséias, pede um livro de Joel. Às vezes a pessoa não sabe achar um livro desse. Por quê? Porque são pessoas que elas estão sempre naquela coisinha de sempre. Não pode mudar daquilo, não pode sair daquilo. E se sai daquilo, às vezes abre questionamento, abre às vezes dúvida na vida das pessoas. E é isso que o Senhor não quer para nossas vidas, que a gente tenha dúvida. Então nós não temos que questionar. E com isso a gente vê que muitas pessoas, às vezes, nas suas orações, elas se lamentam por algo que não aconteceu. Ou às vezes simplesmente deixam a prática da oração porque não alcançaram aquilo. E nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Que não é como nós queremos, mas é como Deus quer. Eu costumo falar sempre que quando você pede uma bênção, por menor que seja a bênção, Deus sempre nos prepara primeiro. Deus não vai distribuindo bênção só porque nós queremos ou precisamos. Deus nos trata primeiro, para depois lançar a semente. E se você entende de agricultura, você nunca vê um agricultor simplesmente chegar e semear em qualquer terreno. Terreno árido, ele vai lá e semeia. Terreno sujo, todo mato, ele vai e semeia. Não. Primeiro ele vai, tira o que precisa tirar, limpa o terreno que tem que tirar, vira aquela terra, se precisar virar aquela terra. Ele faz o que for necessário para que aquela terra fique pronta para receber a semente. E assim como Jesus falou na semente ali, eu também estou falando em parábolas também nesse momento, para que você possa entender que Deus sempre prepara o nosso coração primeiro. Deus sempre prepara, não só o nosso coração, mas muitas vezes até o ambiente onde nós estamos, para que Ele dê a bênção que você precisa, para que Ele responda a oração que você precisa. Então, como é que você vai entender isso? Nós não precisamos entender, porque tem coisas que não se explica. Tem coisas que não tem como explicar. E nessa intenção de, às vezes, nós queremos explicar as coisas do reino de Deus, muitas vezes nós complicamos. Muitas vezes criamos doutrinas em cima disso. Muitas vezes nós criamos algumas coisas que o próprio Deus não fez. Mas nós vamos querer fazer isso. Então, não tem como explicar uma semente. Você planta, cobre aquela semente e, de repente, sai aquele brotinho, muito bonitinho. Sai aquele brotinho vai crescendo, e agora você tem que cuidar em volta desse broto. Você tem que limpar. Você, muitas vezes, tem que colocar até inseticidas, para que você possa manter essa planta a crescer, para que outros bichos, outras plantas também não venham a sufocar essa semente, e assim ela poder produzir. Assim também é a vida cristã. É plantada uma semente no nosso coração, e o próprio Espírito Santo, ele vai cuidando disso. Ele vai tirando uma coisinha aqui, vai tirando outra coisinha ali, e vai semeando uma outra coisinha aqui. Deus vai nos abençoando com alguma forma aqui, e Deus vai puxando terrinha, assim como o agricultor faz também, para o pé daquela planta, e vai zelando dessa planta, até que essa planta pode chegar ao ponto de dar frutos. E infelizmente nós vemos que muitos irmãos, muitas irmãs primeiro querem dar frutos, para depois querer aprender alguma coisa. E a palavra do Senhor, ela gradativamente, ela vai falando aos nossos corações. Por isso, Deus diz o seguinte, que a sua palavra é viva e eficaz. E quando ela é viva e eficaz, é porque ela produz alguma coisa em nós. Ela é eficaz porque ela traz resultados para a nossa vida. A oração é assim também, ela é viva e eficaz. Ah, mas Deus não ouviu minha oração. Claro que ouve.
Deus não deixa oração nenhuma sem ouvir. A resposta que pode ser um pouquinho às vezes demorada, e a gente sempre fala, né, que Deus tem 3 respostas: sim, não ou espere um pouquinho. E esse esperar um pouquinho, que às vezes a gente não entende isso. Eu estou precisando, meu negócio é para hoje, meu negócio já era para ontem, já está atrasada essa situação e não chega nada, não acontece nada na minha vida. Calma, confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então não tem que você ficar preocupado com os mistérios de Deus. Deus fala de uma forma onde a gente possa compreender. Deus se revela de uma forma onde nós possamos compreender. A dificuldade para nós é ter a paciência. E é isso que faz diferença na vida do cristão. Paciência, que é um dos dons do Espírito Santo na vida do crente. Quando nós temos paciência para esperar, quando nós temos tranquilidade para deixar o Espírito do Senhor falar em nossas vidas. E quando nós ouvimos a Deus, nós paramos para ouvir o falar de Deus. Deus não só fala, mas Ele então começa a agir. E a gente tem ouvido um jargão que se tem por aí, né? Que quando nós trabalhamos, Deus cruza os braços. Mas quando nós cruzamos os braços, Deus trabalha. Vai entender esse negócio também. Mas nós não precisamos entender, nós precisamos crer. Por isso o justo vive pela fé. E a gente conversando hoje em uma reuniãozinha, a gente entendendo o seguinte, que o crente não é fazer, mas é ser fiel a Deus, é ser alguém que acredita em Deus, é ser alguém que depende de Deus, e não fazer para Deus. O nosso fazer é uma consequência do ser. Se eu sou alguém que realmente ama o meu Senhor, eu vou fazer o que o meu Deus quer. Se eu sou alguém que realmente sou temente ao Senhor, eu vou fazer esperar no tempo de Deus. Eu vou fazer esperar com que eu sei que a oração que eu tenho feito está chegando no altar do Senhor. E no momento certo Ele vai nos dar a resposta. Pode ser que seja já, tá? Tua resposta está chegando. Pode ser que espere um pouquinho. E eu vou ter que esperar um pouquinho. E pode ser que a resposta também seja não. Você não está pronto para receber isso. Você não está apto para lidar com isso. Você não vai saber lidar com esse resultado que você quer. E por isso então, nós temos que ter consciência que todas as coisas, elas estão nos olhares do Senhor. Todas as coisas. Seja lá a mínima que seja, mas elas estão no olhar do Senhor. Se aconteceu, porque Deus permitiu, Deus quis que fosse daquele jeito, mas não aconteceu, também Deus quis. Então, se eu tenho convicção que eu sou filho de Deus, que eu participo da família do Senhor, eu preciso aprender, você precisa aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aconteceu uma coisa desastrosa, aconteceu uma tragédia, Deus está no controle. Nós precisamos ter consciência disso, que Deus está no controle de tudo. Deus está orientando tudo, nada acontece. E Jesus vai dizer para nós que não cai um fio de cabelo sem que Deus permita, sem que Deus saiba. Mas um fiozinho de cabelo só? Pois é, um fio de cabelo, até isso, diz a palavra do Senhor, que todos os fios de cabelo nas cabeças são contadas. E agora você imagina o mundo inteiro, Deus tendo conhecimento de cada fio de cabelo de cada um de nós. Significa então que as coisas impossíveis para nós são possíveis para Deus. E é por isso então que eu não preciso me desgastar, você não precisa se desgastar querendo explicar coisas inexplicáveis. Eu preciso unicamente crer, só isso. É a única coisa que Deus pede da gente é que a gente creia que Ele mandou Jesus, seu Filho, para fazer com que nós pudéssemos escapar das garras do inimigo. E depois Ele manda o Espírito Santo, então, para vir e fazer aquilo que nós precisamos. Precisamos compreender isso, que o Espírito Santo está na terra a trabalho do ser humano. Olha que privilégio para você. Você saber que você tem uma parte da Trindade à tua disposição para te cuidar, para trabalhar por você. Nós não temos anjo da guarda, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos fazer. Os anjos tiveram a sua missão? Sim, tiveram,
Pode ser que Deus use anjo? Pode sim, Deus faz o que Ele quer da forma que quer. Mas o que a Bíblia tem nos orientado? Que o Espírito Santo é que habita em nós. O Espírito Santo é que clama por nós, diz Romanos fala sobre isso. Que Ele clama com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo que atua em você vai entender esse negócio. Não dá para entender. O negócio é crer que nós temos o Espírito Santo atuando diretamente no nosso coração. Vai entender Jesus sentado à direita de Deus, advogando a nossa causa. Olha o privilégio que você tem de ter Jesus sentado ao lado de Deus. E pensa você, coloca o teu nome aí. Olha, Pai Celestial, olha Deus, coloca o teu nome. Nesse momento, fez essa situação, mas se arrependeu, está buscando se remir diante do Senhor. Olha Deus, foi por esse que eu morri na cruz. Responde ele, responde ela. Olha o privilégio que você tem, o Espírito Santo habitando em você e o próprio Jesus advogando a tua causa, clamando a Deus dia e noite em teu favor. Não é digno de louvor esse Deus? Não é digno de adoração esse Jesus? Claro que é. Então vai explicar essas coisas? Não tem como explicar. A única coisa que precisamos pôr no nosso coração é que realmente nós devemos adoração a Deus. Isso sim. E quando nós olhamos por esse aspecto, então, nós temos que glorificar, exaltar o nosso Deus, por Ele nos dar liberdade de a gente poder chegar no trono de graça e dizer: Deus, olha, eu estou com esse problema. Senhor, me ajuda nessa área. Senhor, tantas coisas que estão passando à minha volta nesse momento e eu não sei como fazer. Olha que privilégio. Mas você pode dizer: Senhor, quero te agradecer porque o Senhor fez isso e aquilo na minha vida. Te agradecer pelas propostas que o Senhor tem para colocar na minha vida. Te agradecer porque eu sou imaturo, crescer para a maturidade. Eu posso agradecer a Deus por isso. Eu posso, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque na minha ignorância eu fiz algo que não agradou ao Senhor, mas o Senhor, na tua misericórdia, me salvou. O Senhor, na tua graça, me salvou. Como eu posso fazer isso? Por isso, eu quero desafiar você, nesse momento, para que nós cheguemos diante do nosso Deus em oração. E coloquemos os nossos agradecimentos, nossos pedidos em oração. E que você realmente compreenda, como disse o apóstolo Paulo, o homem natural, aquele que não conhece, aquele que não quer aceitar as coisas de Deus, não aceita porque eles acham que é loucura. Acham que isso é coisa de doido, né? E nós vemos aí quantas pessoas criticando crentes, né? Esse crente doido, esse crente é isso, esse crente é aquilo. Por quê? Porque tem coisas que nós acreditamos que é só a gente mesmo para acreditar. Só a gente, às vezes nem próprios crentes às vezes não acreditam naquilo que você acredita. Que para eles às vezes é um absurdo. Mas se realmente você estiver envolvido pelo Espírito Santo, você estiver acreditando na palavra do Senhor, aí você vai compreender isso, que é só a graça de Deus mesmo. Então, mistérios, por isso já fala mistérios. Bom, mas se nós pensarmos um pouquinho então sobre mistérios na Bíblia, o que ele está falando de mistérios? Tem coisas que do Velho Testamento e muito antes do Velho Testamento eram coisas incompreensíveis, coisas que não dava para se entender de jeito nenhum. Mas com a vinda de Jesus, muitas coisas do Velho Testamento e de antes do Velho Testamento ainda foram esclarecidas com a vinda de Jesus. E com isso então nós podemos dizer assim que muitos mistérios já foram desvendados, mas ainda tem muitos outros para a gente aprender no nosso dia a dia. Quero deixar essa reflexão para você. Não se preocupe em querer descobrir tudo, saber tudo. Não há possibilidade. Apenas creia, apenas confie. E o resto Deus faz. Que Deus assim nos guarde, que Deus cuide da nossa vida e nós então possamos cada dia louvar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus por aquilo que Ele tem proporcionado para cada um de nós. E assim eu quero agradecer a cada um dos irmãos que têm participado. Eu vou citar os nomes que eu tenho aqui. Mas eu sei que tem muitos irmãos, muitos amigos, muitas pessoas que não estão aqui no comentário, mas estão participando. E eu quero aqui agradecer a Deus pela tua vida,
pedir a Deus que cuide da sua vida também, pedir a Deus que zele por você como Ele tem zelado, e que você realmente possa cada dia querer conhecer mais o nosso Deus. Aqui a nossa irmã Fernanda, nossa líder de jovem, que está aqui também participando com a gente, nossa irmã Edivane, nossa irmã Cauê, e por certo, com essas pessoas têm seus familiares também, né? Temos aqui também nosso irmão Guilherme, que está sempre aqui auxiliando a gente agradece a Deus pela vida de um jovem que tem se esforçado a cada dia em estar aqui junto com a gente, minha esposa Ana Lepre, que Deus continue abençoando a minha cara metade ali, né? Que Deus dê força para ela cada dia também, e caminhando junto com a gente. Então, essa irmã Jussara Rosário, né? Modesto, que Deus abençoe ela, sua família, seu esposo, que está também, que trabalha numa área de segurança também, que é bastante difícil. Precisamos sempre orar do nosso irmão. Nossa irmã Luíse, Deus abençoe nossa irmã Luíse do Rosário também, uma irmã muito preciosa para nós também, assim como os outros também. Nossa irmã Rafaela, Cristina, nossa irmã Ivanilde, ali em Curitiba, que Deus cuida da vida dela. Nossa irmã Terezinha, a irmã Juscelina França, lá em Assis Chateaubriand, que Deus guarde a sua vida também. Nossa irmã Juscelina, nossa irmã Cássia, nossa obreira aqui também, a irmã Cássia, também uma soldado de frente nosso aqui, ajudando sempre o Eric, também Deus abençoe a vida do Eric, nossa irmã Adriela Spuzak, que Deus abençoe a vida dela também, ela que está sempre aqui no louvor, auxiliando no louvor, ela, seu esposo Rodrigo, também sua filha Júlia, que Deus abençoe a vida dela também, minha irmã Joelma, que Deus cuide da sua vida, minha irmã, essa é minha irmã de sangue, né? Também a minha filha Tassiane, que Deus abençoe a sua vida, minha filha, que Deus cuide de você também. Quem mais aqui? Muitas pessoas estamos aqui junto. Irmão Vanderlei, vice-presidente da igreja, que Deus cuide da sua vida também. Um soldado valoroso também, né? Irmão Vanderlei. Quem mais aqui? Tantos irmãos aqui, que Deus continue cuidando da vida de vocês, e esses irmãos aí que porventura estão também linkados aqui com a gente e que não está o seu nome aqui, que Deus abençoe a sua vida. Quero então colocar nosso pedido de oração. A irmã Divane está colocando seus agradecimentos, pedido de oração. A irmã Cássia agradecendo também pela sua sobrinha, a Aline, né, pelo seu esposo, que nasceu filha hoje, né? Helena. Opa, parabéns para a família. Que Deus abençoe essa família, dê saúde para Helena, né? Então, a Aline, filha do Hermínio, né? Irmão da irmã Cássia. Hermínio também, gente boa aí da família Porcides também, né? Quem mais? Irmão Vanderlei também pedindo oração, né? E orar pela igreja, orar, não esqueçam sempre das orações pelo pastor, né? Isso é muito bom, poder contar com as orações dos irmãos. A irmã Cássia também está pedindo oração, a irmã Cauê pedindo oração também pelo irmão Tadeu, pela melhora da sua mãe. Quem mais? São os pedidos que me chegam aqui nesse momento. E vamos então orar, colocando diante do Senhor esses pedidos de oração. E se caso me escapar algum aqui, Deus sabe de cada um dos pedidos. Se você puder fechar seus olhos aí onde você estiver, colocar seu coração diante do Senhor, faça isso agora para que nós possamos então nos levar a Deus em oração. Senhor, obrigado porque nos ajudou nesse momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos ajuda. Obrigado, Deus, pela motivação que o Senhor tem nos dado para a gente poder compreender os mistérios que muitas vezes nós queremos explicar. Muitas vezes nós não temos como explicar muitas coisas, porque são coisas que se discernem pelo Espírito Santo do Senhor, mas que nós queiramos cada dia ter porção do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que nós possamos caminhar cada dia mais fortalecidos, mais convictos, com a esperança mais fortalecida diante do Senhor.
Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos simplesmente crer no Senhor. Possamos fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus disse: lançar sobre Ele todas as nossas angústias, as nossas enfermidades, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. E assim eu quero agradecer a Deus por cada um desses pedidos que chegaram agora, para louvar ao Senhor, por cada um desses pedidos que foram colocados também, pedindo solução, respostas, que nós sabemos que está diante do Senhor. Assim, ó Deus, o Senhor já conhece a cada um desses pedidos que foram colocados aqui. E assim como diz a Tua palavra, que não tem para onde nós fugirmos, não tem para onde nós escondermos o Senhor, porque o Senhor a tudo sabe, a tudo conhece. O Senhor, na sua onisciente, já sabia das necessidades de cada um de nós. E por isso nós queremos colocar a Deus mais uma vez esses pedidos, porque já o Senhor tem resposta para cada um deles. Por isso dá entendimento dos nossos corações, que nós saibamos entender a Tua resposta. O sim do Senhor, o não do Senhor, ou então o espere do Senhor. E assim nós possamos cada dia, Deus, avançar com convicção, com a certeza de que os nossos pedidos não estão ficando escusos. Os nossos pedidos estão sim, como diz em Apocalipse, as nossas orações estão em gasofilaço de ouro na presença do Senhor. E no tempo certo o Senhor vai dar resposta. Eu quero, Deus, colocar diante do Senhor aquelas pessoas que não se pronunciaram aqui, mas estão nesse momento também clamando da Tua graça, da Tua misericórdia. Derrama, Senhor, dos Teus cuidados sobre a vida dos Teus filhos espalhados pela face da terra, e nós possamos ainda um dia nos alegrar juntos, porque essa é a proposta que o Senhor tem nos dado, de um dia herdarmos a vida eterna. Assim, pelo pedido da irmã Cássia, nós colocamos diante do Senhor. Que o Senhor esteja respondendo a Deus, seja recebendo o agradecimento que está fazendo pelo nascimento dessa criança. Assim também pelo nosso pedido dessa irmã Cauê, quando coloca ali sua esposa, sua mãe diante do Senhor. Abençoa, Senhor, essa família, para que eles venham se fortalecer, venham chegar ao pleno conhecimento da verdade e poder também, ó Deus, se alegrar diante do Senhor. Nós queremos, junto com a irmã Divânia, agradecer, mas queremos, ó Deus, continuar pedindo pelos seus irmãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Queremos, ó Deus, colocar a Soraya diante do Senhor, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor nossa irmã Adriele, que está lá com problema de saúde, precisando da graça do Senhor. Assim também nosso irmão José Antônio, que está também necessitado dos Teus cuidados. Derrama, Senhor, a Tua graça, a Tua boa mão sobre a vida do irmão José Antônio, dando para ele conforto, dando para ele tranquilidade, para enfrentar esse tempo, ó Deus, que ele precisa agora de exames, de tratamento. Dá recursos, Senhor, para que ele possa também testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. Nós sabemos, ó Deus, que é pela fé que esse momento ele precisa caminhar diante do Senhor. Irmã Regina também, derrama Teus cuidados, Senhor, sobre a vida da irmã Regina, dá força para ela, para que ela possa estar ali junto com o seu esposo nesse momento, e assim eles vencerem esse tempo de batalha espiritual, batalha física. E nós sabemos, Deus, que muitas portas precisam se abrir para que eles possam encontrar conforto, sustento e também o tratamento para esse momento que eles precisam. Nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre essas vidas. Nós queremos, a Deus, pedir para aquelas pessoas que estão enfrentando esse tempo de pandemia, com dificuldades, os nossos profissionais que estão diante dessa batalha ali nos hospitais. Nós queremos, Deus, clamar do Senhor os Teus cuidados desde aquele que trabalha de zeladoria até o diretor do hospital, que o Senhor cubra, Senhor, cada hospital, para que eles possam realmente, ó Deus, ter confiança. Nós sabemos que tem médicos, enfermeiras que nesse momento estão passando dificuldades, às vezes até ataques malignos, às vezes até doença psicológica, como temos sabido, e nós temos, a Deus, que clamar por essas vidas, pedir do cuidado do Senhor. Nós colocamos o nosso estado, nós pedimos pela região sul, quando soubemos que cada dia aumenta o número da pandemia, e nós sabemos, a Deus, que é só diante do Senhor para a gente vencer
uma situação, uma guerra que nós não vemos, um inimigo invisível, mas diante do Senhor ele é visível. Por isso nós louvamos pelos cuidados que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, mas clamamos por aqueles que lutam, por aqueles que choram, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão trabalhando. Derrama, Senhor, os teus cuidados sobre essas vidas. Assim também pelos nossos governantes, nós continuamos pedindo da tua graça, do teu cuidado, Senhor, para que eles entendam que eles têm compromisso com a sociedade, eles têm compromisso diante do Senhor, e como diz a tua palavra, quem muito é dado, também muito é cobrado. Que os nossos governantes, deputados, vereadores, senadores, eles tenham no coração deles que um dia diante do Senhor eles vão ter que prestar conta de tantas coisas, e assim eles possam trabalhar no sentido, Deus, de amenizar o sofrimento de tantas pessoas. Nós sabemos que muitas coisas eles não podem fazer, mas tem muitas outras que eles podem fazer, que eles tenham consciência disso. Por isso, cuida, Senhor, do teu povo que está espalhado pela face da terra. Assim nós pedimos pelos membros da igreja, pelos membros da PIBAM, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, assim como o irmão Vanderlei tem colocado, e nós temos certeza que ele também tem orado, pedido ao Senhor. Juntos nós queremos, ó Deus, clamar por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, por cada jovem, por cada idoso, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, dos membros dessa igreja, dos membros de outras igrejas também, porque a família do Senhor está espalhada pela cidade, espalhada pelo estado, pelo país, pelos confins da terra. Nós sabemos, ó Deus, que tantas pessoas pelo mundo afora estão aí desesperadas, estão aí, ó Deus, sem saber o que fazer, mas nós sabemos que diante do Senhor há possibilidade, há condição, que nós realmente não queiramos entender tudo, mas que continuamos crendo no Senhor cada dia. Assim nós queremos clamar pelo restante da semana, pedir pela cidade de Morretes, pelos nossos prefeitos, pelos vereadores da cidade. Derrama, Senhor, teus cuidados na vida deles, tantos ali que conhecem ao Senhor, tantos ali que têm compromisso com o Senhor, mas outros tantos, ó Deus, que às vezes não levam isso muito a sério. Por isso, dê a misericórdia, Senhor, dessas vidas, e que eles saibam que pode ser que seja uma cidade pequena, mas com uma responsabilidade tão grande, uma responsabilidade imensurável, e eles sabem, ó Deus, que são pessoas, vidas que são preciosas diante do Senhor. Assim nós te agradecemos, ó Deus, pedimos os teus cuidados, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio, e que nós possamos cada dia crescer em graça e conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.